Aí que tá. Vai ser considerada jacente a herança, né? E antes da vacância será paga a indenização devida a Rodolfo, passando depois pelos bens ao município, certo? Cara, recebida pelos dois sobrinhos, mas nada devido a Rodolfo a título de indenização, porque a morte não resultou diretamente da atuação de Augusto. C. Recebida pelos dois tios e pelos dois sobrinhos, mas não responderão para a indenização. Quer dizer, ele vai pagar pela indenização ou não? Bom, o 91 do Código Penal ele deixa claro. É certa a obrigação de indenizar, tá? É o efeito da condenação torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então ele vai ter que pagar isso aí, tá? Então você vai ter que procurar alternativas onde ele paga. Vamos ver se ele paga a indenização aqui, ó. Será paga, pode ser a indenização a Rodolfo, mas nada será devido a Rodolfo, não, porque mas não responderão não, a B e a C não pode ser, então é a A ou a D, tá certo? Então a D fala assim, ó, recebida pelos dois sobrinhos, aproveitando-lhe a prescrição iniciada. Bom, o que vai acontecer? Na ordem de sucessão legítima, né? Quem que pode receber? Então é descendente, ascendente, cônjuge ou colaterais, tá certo? Vamos lá, vamos pensar numa coisa. O que é colateral? Colateral é aquele que não está em linha reta, que não é pai, nem mãe, nem avô, nem avó, nem filho e nem neto. Então o que não está ali é colateral já, certo? Só que o colateral, o que acontece? Os primos, né? O que acontece? Os sobrinhos, desculpa, tá? Os sobrinhos preferem aos tios na sucessão, né? Basta você dar uma olhadinha aqui na regra de sucessão, tá? As regras de sucessão aqui, ó. Olha o 1833 que fala: entre os descendentes, os em grau mais próximo, tá? Excluem os mais remotos, salvo o direito de representação, tá? Então o que acontece? Os descendentes de mesma classe, ó, 1834, têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Olha que interessante. Os descendentes de mesma classe têm o mesmo direito. Os descendentes de mesma classe têm os mesmos direitos de sucessão dos seus ascendentes, tá? Então, dá uma olhada nessas regrinhas aqui, principalmente do 1833 ao 1836 aqui, tá? Por essa regra, o que você vai perceber? Você vai perceber que os sobrinhos, eles vão preceder os tios. Então, se o Rodolfo ele tem dois sobrinhos, olha só, ele tem dois sobrinhos e dois tios, né? Os sobrinhos são filhos do irmão e tios são filhos do pai dele, são irmãos do pai, olha só, tá vendo? Então, sobrinhos são filhos do irmão ou da irmã, dos irmãos ou das irmãs, né? E tios são irmãos dos pais. Então, o que acontece? Os mais próximos excluem os mais distantes, tá? Então, o que acontece? Os sobrinhos deles vão ter preferência em relação aos tios, por essa regrinha aqui, ó. Por essa regrinha aqui do 1883 e seguintes do Código Civil. Então, os sobrinhos vão receber, tá? Aproveitando a prescrição que foi iniciada, tá? Aproveitando a prescrição que foi iniciada, mas responderão pela indenização devida a Rodolfo, nos limites da força da herança. Lembra aquela indenização do Código Penal, do artigo 91? Eles vão responder, mas nos limites da herança, que é Rodolfo. Provavelmente Rodolfo é o filho do Josué. Tá vendo? O Rodolfo é o filho de Josué, que vai buscar a indenização pelo seu pai, né? Pelo crime sofrido pelo seu pai. Então, essa indenização é devida a Rodolfo nos limites da força da herança, proporcionalmente ao se atribuir a cada um dos dois sobrinhos, se a ação indenizatória for proposta após a partilha, né? Se a ação de indenização do Rodolfo for proposta contra os dois sobrinhos após a partilha. Por quê? Porque antes da partilha,
tá? Eles não têm acesso, né? Eles não são donos de nada. Entende isso? Entendeu? Então, antes da partilha, os dois sobrinhos, eles não são donos de nada. Se eles propuserem essa indenização antes da partilha, tá? Não é possível se falar em direito de herança, porque não dá para saber qual que é a fração de cada um dos sobrinhos nessa partilha. Você entendeu? Essa que é a situação, tá? Então, por isso que se fala aqui, tá? É por isso que se fala aqui depois da partilha, tá? É por isso que ele vai falar aqui nessa parte de sucessão depois da partilha. Então, a herança, a resposta é a alternativa D, tá? Nesse caso, a herança de Augusto será considerada, vai ser o quê? Ela vai ser recebida pelos sobrinhos, tios não, tá? Os sobrinhos, eles precedem os tios na regra do 1833 do Código Civil, tá? Então, pelos sobrinhos, tá? Aproveitando-lhes a prescrição iniciada, certo? Prescrição o quê? Prescrição para dar início ao inventário e partilha, tá? E também a prescrição para a indenização civil, porque a regra do artigo 205 são 10 anos, na falta de outro prazo, são 10 anos o prazo para que você busque um direito que se o prazo não é diferente, não está escrito no Código Civil, são 10 anos, tá? Então o que acontece? Ela vai ser recebida pelos sobrinhos que vão aproveitar a prescrição iniciada, tá? E se você for na parte de inventariante, se eu consigo achar aqui, ó. Inventariante, testamento, que já vem para testamento. Na parte de inventariante, ele faz testamenteiro, inventário e partilha. Aqui, ó, achei. Tá. Então, aqui, ó, inventário e partilha, inventariante. Aqui ele fala: o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos cessionários e credores. Tá? Aqui, ó. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito ao seu quinhão, né? Tá claro? Então, o que acontece? Os sobrinhos vão receber, tá? A herança vai ser recebida pelos sobrinhos e eles responderão pela indenização devida a Rodolfo, que é o filho de Josué, que foi morto nos limites da força da herança, né? Proporcionalmente ao que se atribuir cada um, se a ação indenizatória for proposta depois da partilha, tá? Se a ação indenizatória for proposta depois da partilha, onde já se sabe qual é o valor de cada um. Você entendeu? Tá? Então presta atenção que eles colocam o enunciado com essa estrutura, essa historinha, justamente para tornar a sua análise um pouco mais complexa, né? Tornar a sua análise realmente mais chata, tá? Mas é assim que a gente resolve, portanto, com base no 1833 seguintes aí, a questão número 9, de novo, de direito sucessório, direito de herança. Tá bom?